Olá, sejam bem-vindos à nossa quarta lição da revista da Escola Dominical, com o tema Jesus e Nicodemos. Vamos iniciar orando, agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade. Vamos fechar os olhos. Senhor, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, Senhor, para aprendermos da Tua Palavra, seja sobre as nossas vidas, abençoando a cada lar, a cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa lição de hoje é bem interessante, que vai falar sobre o personagem, Nicodemos. A nossa lição se encontra no livro de João, do capítulo 3, do verso 1 ao 7 e no 16 ao 18. O nosso texto, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Essa lição de hoje, ela tem reconhecer que o conhecimento humano, ele é insuficiente, para conhecermos a Deus. Por mais conhecimento que a gente tenha, ele nunca, assim, é o suficiente. Então, a gente vai aprender um pouquinho o que quer dizer isso, entender o que é o novo nascimento, que essa lição vai falar muito sobre o novo nascimento, e saber que o amor de Deus nos leva à salvação, tá? Essa aula de hoje, ela apresenta uma mensagem sobre o personagem Nicodemos, vai falar sobre Nicodemos, que ele era um fariseu, um homem entendido da lei. Que eram os fariseus? Os fariseus eram homens que estudavam muito a palavra, que tinham um autoconhecimento, e ele participava do Sinédrio. Para poder ser tudo isso, tinha que conhecer muito dos livros, conhecer muito, ter um conhecimento religioso muito grande. E para os judeus isso era um nível alto. Só quem era muito conhecedor mesmo para poder participar, disso daí. Então nós vamos entrar no primeiro tópico da lição. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre uma visita especial. O que foi essa visita especial, Como eu já comentei, que Nicodemos era um alto conhecedor da palavra, fariseu, sendo fariseu, por ter um grande conhecimento, ele fazia parte desses grupos dos fariseus, que eles tinham o objetivo de manter essa parte da tradição de autoconhecimento, de manter os costumes, que eram impostos pelas leis do Antigo Testamento. E ele participava do Sinédrio. O Sinédrio era o quê? O Sinédrio era tipo um tribunal, as causas eram julgadas lá, Tinha que passar por eles antes, e ele fazia parte disso daí. E o povo naquela época, como Jesus sempre fez muito milagres, fazia milagres, fazia muito milagres, o que acontece? As pessoas começam a acreditar e ter interesse em conhecê-lo. E nesse texto narra que talvez Nicodemos também tivesse essa curiosidade de conhecer Jesus. E o que acontece? Como Jesus sempre estava junto com os discípulos, Nicodemos aproveita a oportunidade de procurar Jesus à noite, porque no caso Jesus estava sozinho, e ele tinha a probabilidade de poder tirar suas dúvidas, de juntamente, diretamente ao mestre, para tirar suas dúvidas. E ele se encontra com Jesus. E Jesus, que era acostumado a pregar para multidões, centenas de multidões, Jesus prega para uma única pessoa. Jesus explica o evangelho para Nicodemos durante essa oportunidade que eles têm de estarem juntos. No segundo tópico, fala sobre uma conversa franca sobre o reino de Deus. Quando Jesus começa a esclarecer as dúvidas, a explicar a verdadeira parte espiritual para Nicodemos, o primeiro tópico fala sobre o reino de Deus. Porque eles esperavam, para as pessoas da época, as profecias, as metáforas, eles tinham um entendimento que o Salvador viria da descendência do rei Davi, só que achava que ele viria como um príncipe, como um guerreiro, como alguém assim de alto escalão. Só que Deus fez totalmente ao contrário do que as pessoas esperavam. Deus fez Jesus vir, nascer como um menino, nascer como a gente, veio ele em humano, e para as pessoas isso foi assim, muitos não queriam acreditar e aceitar o Messias,
E Jesus explica para Nicodemos sobre o reino de Deus, que ele fala que o reino de Deus não é aqui nesse mundo, o reino de Deus são outras propostas, são outras, não é isso que as pessoas queriam. E ele fala que o reino não é material, porque o reino não é físico, não é riqueza. O reino, ele é maior do que todas as coisas. Esse reino que Jesus fala é um reino que não, por ele não ser material, é um reino que não poderia ser destruído. Porque se ele não é material, como que vai destruir uma coisa espiritual? Essa parte da parte espiritual não tem como destruir. E o outro tópico que Jesus fala é que ele não é partidário, porque ele não tem partido, não tem país, não tem nada. Que todos aqueles que quiserem aceitar a Jesus têm a oportunidade, porque Deus os aceita. Não tem nada que seguir as dogmas, as regras que eles achavam que teria que seguir. Era livre para quem quisesse, e é livre ainda, nós sabemos que todo aquele que quiser aceitar Jesus tem a liberdade de mudar de vida, independente da situação que a pessoa se encontra. E um outro tópico também que Jesus fala é que ele preza pela justiça, que independente das pessoas serem pobres, delas terem uma vida miserável, né, uma vida triste, uma vida que a gente olha e fala assim, a pessoa não merece, independente de tudo isso, para Deus não é dessa forma que Deus vê. Deus ele é justo, assim como ele é para um, ele é para o outro, independente se a pessoa aceitar Jesus, Jesus pode mudar a situação dela. E a outra parte ele fala sobre o novo nascimento. Sobre o novo nascimento, Jesus explica para Nicodemos: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. João 3, o verso 5. E Nicodemos, que já era um homem engajado, já tinha aprendido muito, já por ser conhecedor dos livros, né, do Antigo Testamento, para ele, pelo conhecimento que ele tinha, era para ele já entender isso, porque essas pessoas estudavam muito, isso já era profético. Lá no livro de Isaías já fala sobre o nascimento, né? Então, assim, já era para ele ter um pouco de entendimento. Aí Jesus critica ele, porque ele fica pensando, como que pode uma pessoa nascer de novo? Não tem como, a pessoa já nasceu, como que ela vai poder voltar na cabeça de Nicodemos, voltar ao ventre da mãe e nascer de novo? Às vezes a gente também lê esse versículo, passa por esse versículo, e se não tiver um esclarecimento, a gente acaba também tendo essa mesma linha de pensamento que Nicodemos, né? E esse tipo de entendimento deixou ele muito confuso, por ele saber que isso seria impossível. E Jesus explica para ele, Jesus fala para ele que nascer novamente da água e do Espírito significa ter a maneira de pensar, o coração e o caráter transformado. Então é bem simples, quando vocês ouvirem falar sobre o novo nascimento, pensa nessa aulinha, lembra sempre disso, porque não é difícil de explicar e nem difícil de fazer. A gente procurar ter um coração transformado, ter a nossa mente, o nosso caráter, procurar seguir a mente de Cristo. Às vezes não é tão fácil, mas a gente pode procurar pedir para o Senhor Jesus nos ensinar a cada dia, né? Temos as nossas mentes transformadas, procurarmos servirmos a palavra com aquilo que Jesus tem nos ensinado. E somente a partir desse processo, nós sabemos que uma pessoa, ela pode experimentar o reino de Deus. E esse versículo se encontra em Romanos 12, 12. Se vocês tiverem uma oportunidade de olhar, quando alguém perguntar, e a gente também tiver a oportunidade de falar sobre esse novo nascimento, saber que é isso, não é tão difícil de fazer. E por fim, o quarto tópico, né, que é o último, que fala que Deus amou o mundo tanto que entregou o seu Filho. Para os judeus e Nicodemos, eles esperavam, os hebreus esperavam que houvesse a redenção, né, dos judeus. E o que acontece? O plano de Deus era maior. O plano de Deus era maior, que era salvar toda a humanidade, né? E Deus usou o povo de Israel para abençoar e resgatar os povos da terra. Só que, assim, não ia ficar sempre usando aqueles povos, porque ele via que era difícil, pecado, tudo. E embora os judeus estivessem sob o controle dos romanos, que um dia eles estavam sofrendo abuso, sendo explorados, passando por uma fase muito difícil, né? O Senhor via toda a humanidade perdida, em condição de morte, escravizada. Então, o que acontece? Todos os homens e mulheres precisavam ser salvos. Como que eles iam ser salvos? Então, Deus teve uma
uma maneira de mudar toda essa situação, né? E Jesus explica para Nicodemos as 3 verdades centrais sobre os seres humanos, né? E uma delas é: todos os homens estão na mesma condição, nas mesmas condições. Os homens e mulheres estão sobre o pecado, sobre uma situação separado de Deus. Por quê? Por causa do pecado. Então ele teria que mudar tudo isso daí, porque era uma forma das pessoas serem libertas, né? E no segundo tópico ele fala sobre o plano de Deus tornou-se acessível a todos por causa da iniciativa de Deus. Que Deus teve essa iniciativa de mudar todo esse processo. Por que que ele teve? Porque a única forma que ele tinha, que ele via na situação de poder mudar tudo isso, era enviar seu único filho para que viesse ao mundo, sofrer todas as penalidades de pecado que fazia parte da natureza humana, uma forma de Jesus sofrer aquilo que era para nós sofrermos aqui na Terra. Jesus veio em forma humana para passar por todo esse processo. E tudo isso que Deus fez por nós se chama graça, porque não tem preço tudo isso que Jesus veio para passar aqui na Terra, né? E assim, quando Jesus começa a explicar para Nicodemo, ele explica que ele iria passar por tudo isso. E isso é graça, que é um favor imerecido. Nós não somos merecedores, mas o Senhor nos capacita. O Senhor nos concede essa oportunidade de termos essa graça. E o último tópico das 3 partes que Jesus esclarece para Nicodemos é: uma decisão precisa ser tomada. Que a palavra, para ter essa salvação, para adquirir, tem que deixar a palavra, o Espírito Santo trabalhar na vida, nas nossas vidas, né? Porque não é exatamente pela forma humana, a gente tem, é o Espírito que trabalha, e é necessário que se tenha fé, porque se nós não tivermos fé, como que a gente vai crer? A gente tem que crer. A fé é indispensável para a salvação. O perdão dos pecados está disponível para todo aquele que nele crê, independente de qual seja o pecado. Às vezes a gente fala, olha, aquela pessoa fez isso, ela não tem condições de aceitar Jesus, de seguir Jesus, mas se ela tiver fé e ela crê, ela entregar a vida dela para o Senhor Jesus, ela é transformada, porque o Espírito Santo muda, ela deixa a palavra entrar no coração dela, o Senhor vem agir de forma sobrenatural. E finalizando tudo isso daí, né, essa liçãozinha agora, a gente vê a parte que Jesus, ao conversar, explicar tudo isso para Nicodemos, no nosso texto, não narra se ele foi salvo, se ele aceitou Jesus naquela noite. Nós bem sabemos que quando Jesus ocorre o sepultamento, que Nicodemos fez parte com José de Arimateia no sepultamento de Jesus, onde ele levou lá os 35 quilos de óleos, né, que eles passavam no corpo para poder fazer o sepultamento. Mas Jesus lançou a palavra para Nicodemo e ele explicou o que era nascer de novo. Então, que nessa lição o Senhor Jesus venha entrar no coraçãozinho de vocês, essa palavra venha ficar guardada sobre o novo nascimento, que a gente venha a cada dia pedir para que o Senhor faça-nos nascer de novo, para que a gente venha mudar cada dia nossas atitudes erradas e colocarmos a nossa vida diante do Senhor, crendo que Ele é poderoso para nos perdoar de todos os nossos pecados, que devido a um amor tão grande que Ele teve por nós, de pagar um preço de sangue, né, entregar sua própria vida ao nosso favor, Ele está à nossa disposição para nos perdoar, Ele está presente em todo momento para nos guardar e nos fazer presente. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de vocês e que essa palavra fique guardada em cada coração. Que Deus abençoe.